Segunda parte, Reta Trazeu com Rabino Shmuel, sétima parte da Parashá Shemini, vai para Levítico capítulo 11, a partir do versículo 36. Aqui vamos encontrar leis referentes ao sistema de pureza e impureza, principalmente usado por sacerdotes no templo e por judeus preocupados com sua santidade em geral. Então, tem aqui diversas regras diferentes de outras leis. Estamos aqui vendo da lei que diz que répteis, ele citou aqui algumas espécies que impurificam quando morrem. Aqueles répteis que praticamente não têm pele. A pele e a carne é uma substância só. O que tínhamos falado sobre a doninha, o rato, o sapo, ouriço, o caracol, a topeira, camaleão e lagarto. Então diz aqui o seguinte, no fim do trecho do dia de sexta-feira, aprendemos que dá para purificar uma roupa, um tecido, um couro, um utensílio de madeira, sobre o qual caíram esses animais que impurificam na sua morte. Dá para purificar, mergulhando aquilo no banho ritual. Porém, agora começa a parte de hoje, um vaso de argila, de barro, não tem purificação. E ele tem leis diferentes do que o resto. O resto impurifica por dentro e por fora. O vaso de argila impurifica somente se a impureza tocou nele por dentro. Todo vaso de argila, a qual caiu no seu vão uma parte desses animais que impurificam na sua morte, ele fica impuro e ele impurifica adiante, infecta as coisas que toquem nele. Mas quais coisas que se impurificam ali? Alimentos e bebidas. Um utensílio não impurifica o outro, porque ele já é impureza de segundo grau. O animal morto esse é impureza de primeira, o vaso de segunda. E o de segunda não faz um outro vaso ser de terceira instância se não tiver uma água no meio. O que ele impurifica assim, como terceira instância? Alimentos e bebidas. Quais alimentos e bebidas? Aqueles que passaram por um preparo que tornou eles passíveis à impureza. Qualquer alimento no campo, onde ele cresce, enquanto o ser está vivo, ele não recebe impureza. Um animal, enquanto uma planta está plantada, enraizada, ela não recebe impureza. E claro que chove sobre ela, mas aquela água não faz diferença. Uma vez que ela é cortada e depois molhada voluntariamente, aí sim, aquele alimento se torna, a carne, uma vez abatida e molhada, uma planta, uma vez cortada e molhada, a partir daquele momento ela se torna passível à impureza. Mesmo que ela esteja ressecada depois, seja enxugada, não importa, ela se torna preparada. Então, se por exemplo caiu uma peça de um animal impuro, morto, dentro de um vaso de argila, no qual tinham pães, cujos grãos tinham sido molhados antes de moídos, digamos, ou molhados na hora de fazer a massa, os pães estão grudados na superfície interna de um forno de assar, de argila. No momento que tocou o bicho, digamos, o sapo morto, no forno, impurificou a superfície interna do forno toda e impurificou os pães que estão grudados naquela superfície. Mas se tivesse ali um outro vaso, não impurificaria ele. E se caísse esse bicho por fora, não impurificaria, não tornaria impuro nada, porque um vaso de argila não se torna impuro por fora. Ainda assim, alimentos que impurificam na quantidade, eles têm que ter quantidade mínima. Se for um pedaço muito pequeno, não fica impuro. Tem que ser no mínimo o tamanho de um ovo de galinha. Um alimento que se
ingere. Esse o Quartararo diz: tudo que estiver dentro desse vaso de argila impurificado, o vaso deve ser quebrado. Tudo que estiver dentro dele impurifica, desde que seja um alimento que possa ser comido e já recebeu água, ou bebida que possa ser tomada. Que se torna impuro. Na verdade, não é só água que se torna um alimento preparado por impureza, mas qualquer líquido chamado masquê. É uma qualidade, uma lista de bebidas, tipo vinho, azeite e água, estão nessa qualidade. Agora segue diz no versículo 35. Se um pedaço desses animais impuros, mortos, cair sobre esse vaso de argila, ele não tem como se purificar. E por isso deverá, se você quer mantê-lo impuro, pode mantê-lo impuro, mas se você quer usá-lo com coisas sagradas, é proibido. Então, a única purificação dele é quando ele se quebrar. Aí as peças, os destroços dele, se tornam purificados. Um vaso de argila não tem purificação em mergulho no banho ritual. E qual é o tipo de vaso que se torna impuro? Aquele que tem um vão interno. Por exemplo, de um antigo fogão rústico que eles tinham, feito tipo um cone em cima de uma fogueira. Ou um retângulo que tem 2 cones superiores em cima de uma fogueira. E no buraco em cima você colocava as panelas. Esses têm vão interno e eles se tornam impuros. Um exemplo. Agora diz: porém, se estiver ali alguma coisa chumbada no chão, ela não se torna impura. Uma casa similar a uma fonte. Somente uma fonte ou um poço construído para trazer água, e similar a eles qualquer coisa que seja chumbado no chão, permanece puro e não se torna impuro. Aquele que mergulha nesse conjunto de águas se torna puro da sua impureza anterior. Porém, se ao cair dentro da água ele está tocando numa peça impura, ele permanece impuro enquanto ele está tocando. E a água não salva ele da impureza enquanto ele está tocando nela. Só depois de largar, deixar de tocar nela, que ele se torna puro. Agora chega e repete aquilo que tínhamos dito antes como comentário. Se cair uma parte de um animal desses sobre qualquer semente, qualquer grão preparado para plantar, ele está puro. Geralmente ele não atingiu ele a água. Uma vez que atinge a água uma semente, ela começa a brotar. Então ela é guardada de maneira seca. Sempre que cair um animal impuro sobre a semente, ela permanece pura desde que ela não fosse molhada. Uma vez que fosse colocado água sobre aquela semente, e depois caiu o pedaço do animal morto sobre ele, ele se torna impuro para vocês. Agora chega e fala de outras leis, outros detalhes da impureza também. Um animal kasher, caso morrerá, um animal que vocês podem comer, mas vai morrer sem o abate ritual correto, ele passa a ser chamado nevelá. Tem 2 tipos de animal, duas maneiras de um boi ou de um carneiro ser proibido para consumir. Se for mal abatido, não de acordo com o abate ritual formalizado pela lei, ele é chamado nevelá, e ele impurifica. Quem toca nele fica impuro até o anoitecer. Mesmo que ele deve mergulhar no banho ritual naquele dia, e no anoitecer ele fica puro. Pode consumir oferendas, doações. Se fosse um cohen. Ou entrar no templo. Agora, se o animal foi abatido corretamente, mas depois descobriu, por uma análise interna, que ele tem feridas graves, existe uma lista de feridas que torna ele, digamos que, como se tivesse morto antes, já é meio morto pela gravidade da ferida. Isso é chamado de trefá.
Tefá é um animal devorado, praticamente, literalmente. E similar ao devorado, qualquer um que tenha feridas graves, que nenhuma agressão externa possa fazer. E segue aqui nas leis de quem está como a nevelá, um animal mal abatido. Tocou nela, ficou impuro até o anoitecer. Quem consumir desse animal mal abatido, na hora de estar colocando o alimento na boca, está carregando o peso dele. Para carregar o peso, ele purifica as suas roupas também. Então, no momento que consumiu, carregou o peso na boca, ou no carregou os pesos da carne mal abatida nas mãos, fica impuro até o anoitecer, ele e suas roupas. Desde que faça o banho ritual nesse inteirinho. Se não fez o banho ritual, vai ficar impuro para sempre, até fazer o banho ritual e depois aguardar o anoitecer daquele dia. E segue proibindo aqui a alimentação, o consumo de répteis não voadores. Antes tinha falado de répteis da água, de répteis voadores. Agora vai falar dos répteis não voadores. Então, todo réptil que rasteja sobre a terra, sobre seu ventre, é repugnante para vocês, não será consumido. Todo aquele que caminha sobre seu ventre, todo aquele que caminha sobre as suas patas, sobre 4 patas que nem um escorpião, se é da espécie dos répteis, ou aquele que tem mais patas, inclusive uma centopeia, ou que tem diversas patas, que nem um besouro. Para todos os répteis que rastejam, que nascem sobre a terra, não consumem eles porque são repugnantes para vocês, com exceção daqueles que não rastejam inicialmente sobre a terra. Um bicho, micro-organismo que surge dentro dos grãos, tipo de corrunchos não voadores, ou minhoca surge na fruta ou nos grãos, enquanto não caminharam no chão, eles ainda não são proibidos. Se a pessoa consumiu a fruta inteira e dentro dela tinha um bichinho, ele não é condenado por isso. Se o bichinho tinha vindo de fora para dentro e antes ele rastejou no chão, ele é condenado por isso. E segue advertendo: não tornem repugnantes vossas almas ao consumir esses répteis que rastejam, não se impurificam através deles pelo consumo, que eles não impurificam no tato, mas não se purificam, não se tornam repugnantes ao consumi-los. Se vocês se impurificam com eles na terra, eu considero vocês repugnantes, impuros, no além, no mundo vindouro, após vida. Pois eu sou o eterno vosso Deus, e eu sou distinto das criaturas. Sou um criador, existe sozinho, e tenho qualidades distintas das demais formas de existência. E eu sou distinto, que eu sou o eterno vosso Deus, vocês também devem se tornar distintos das coisas repugnantes. E assim vocês permanecerão distintos para o bem diante de mim, quando vocês virem para o mundo vindouro. E por isso não impurifiquem suas almas com todo o réptil que rasteja sobre a terra. Aqui repete de novo: não impurifiquem. A linguagem aqui, cada vez ela inclui outro número de animais. Quer dizer, aqui fala réptil que rasteja, então aquele que não rasteja não estaria do mesmo tipo que aquele que voa. Em resumo, o Talmud fala o seguinte: tem tipos de animais que a pessoa consome eles e está transgredindo 4 versículos, 4 dizeres divinos, e é passível a 4 punições. Transgrediu 5 dizeres, é passível a 5 punições. 6 dizeres, é passível a 6 punições. Quer dizer, às vezes a Torá repete a proibição para frisar a gravidade e torna a coisa mais grave porque está transgredindo mais dizeres. E termina dizendo: pois eu sou o eterno que tirou vocês da terra do Egito, tirei vocês para que obedeçam minhas leis, e disse Rabi Ishmael: eu levantei, aqui diz literalmente, eu levantei vocês do Egito, eu elevei vocês. Se não tivesse levado Israel do Egito, somente para a qualidade deles não se igualarem aos egípcios e canaanitas,
que se tornam repugnantes ao consumir animais repugnantes, como as répteis, já é suficiente para os israelitas. Quer dizer, já é um benefício. Em outras palavras, se for só para salvar eles de consumir esses animais, já valeu a pena ter tirado eles do Egito. E segue dizendo, essa é a lei do animal doméstico, da ave, dos animais mamíferos, na verdade, mamíferos, das aves, das almas vivas que vivem, que rastejam pelas águas, e toda alma que rasteja pela terra. Vocês têm o mandamento de separar, de conhecer profundamente as identidades dos seres, quer dizer, tem que aprender, na verdade, biologia da Torá, e saber separar, e ser conhecedor, para distinguir entre animal puro e impuro, e mesmo na condição de animal puro, se for bem abatido ou mal abatido, que mal abatido impurifica, então tem que saber as leis do abate direito, entre o animal que pode ser consumido e aquele que não pode ser consumido, mesmo que foi feito o abate, tem que saber as feridas. Os sábios descreveram 18 categorias de feridas, que temos o mandamento de aprender como fazer o abate, e depois temos que aprender como fazer a verificação das feridas internas que podem haver no animal, que podem torná-lo proibido para o consumo até que a porção do Chumash deste Shabbat, 7ª página da Parashat Shemini.